Era uma manhã serena de inverno, e o som das ondas quebrando no cais ecoava suavemente pela vizinhança costeira onde eu morava. O senhor Álvaro, meu vizinho de 69 anos, era um homem reservado, com olhos que pareciam conter segredos de uma vida bem vivida. Ele possuía um pequeno barco de pesca, um modelo antigo, mas muito bem conservado, que ele usava para suas escapadas no mar. Eu o via frequentemente saindo de madrugada e retornando ao pôr do sol, sempre com um semblante tranquilo e um sorriso discreto. Naquele dia, no entanto, algo diferente aconteceu. Enquanto eu regava o pequeno jardim na frente de minha casa, vi Álvaro caminhando em minha direção. Ele carregava um chapéu de palha, desgastado na mão, revelando os cabelos brancos bem penteados. Seus passos eram lentos, mas firmes, e havia algo em seu olhar que despertou minha curiosidade. Bom dia, Júlia. Sua voz rouca soou amistosa, mas carregada de algo que eu não conseguia identificar. Sei que é um pouco incomum, mas gostaria de te pedir um favor. Coloquei o regador no chão e me virei para ele, intrigada. Claro, senhor. Álvaro, o que precisa? Ele hesitou por um momento, ajustando o chapéu na mão antes de continuar. Estou com um problema no motor do barco. Sei que você entende dessas coisas. Pensei que talvez pudesse me ajudar. Não era a primeira vez que ele me pedia ajuda com algo. Desde que me mudei para aquela vila, Álvaro sempre foi gentil comigo, oferecendo conselhos sobre a vida na costa e compartilhando histórias de sua juventude. Eu não podia recusar. Claro, posso dar uma olhada. Quando quer que eu vá? Perguntei, sentindo uma estranha mistura de curiosidade e empolgação. Agora seria ótimo se não estiver ocupada. O barco está atracado logo ali. Ele apontou para o pequeno porto, visível ao longe. Caminhamos juntos até o cais, conversando sobre trivialidades, mas a sensação de algo não dito pairava entre nós. Quando chegamos, o barco parecia exatamente como eu me lembrava, pintado de azul marinho, com detalhes brancos, um símbolo de simplicidade e dedicação. Álvaro subiu primeiro e me ofereceu a mão para ajudar-me a embarcar. Seu toque firme e caloroso me surpreendeu. Aqui está o problema. Ele indicou o motor com um gesto. Acho que é algo simples, mas não entendo muito dessas máquinas. Ajoelhei-me para examinar o motor, sentindo seus olhos observarem cada movimento meu. Era como se ele estivesse avaliando mais do que apenas minha habilidade técnica. O silêncio entre nós parecia vibrar com algo invisível, e por um breve momento senti um calor subir pelo meu rosto. Parece que há um entupimento no filtro de combustível. Minha voz soou firme, mas por dentro eu estava consciente demais da presença dele. Preciso de um pouco de tempo para resolver. Álvaro inclinou-se ao meu lado, tão perto que pude sentir o cheiro de água salgada em sua camisa. Tome todo o tempo que precisar. Estou aqui se precisar de ajuda. A proximidade dele fez meu coração acelerar, mas eu mantive a compostura, concentrando-me no trabalho. O motor começou a dar sinais de vida após alguns minutos de ajustes. Quando finalmente consegui ligá-lo, Álvaro deu uma risada baixa, cheia de alívio. Você tem um talento, Júlia. Salvou meu dia. Levantei-me limpando as mãos na calça jeans e percebi o olhar dele fixo em mim. Não era um olhar inconveniente, mas sim intenso, carregado de uma admiração que me fez corar. Foi um prazer ajudar. Respondi, tentando desviar o olhar. Álvaro deu um passo para mais perto, colocando a mão suavemente em meu ombro. Sabe, Júlia, você é especial, não só por sua habilidade, mas pela maneira como ilumina o ambiente. Fiquei sem palavras, apenas acenei levemente com a cabeça, sentindo a tensão entre nós crescer. O barco balançava suavemente e o mundo parecia ter se reduzido àquele instante, àquele pequeno espaço que dividíamos. Por alguns segundos, ficamos ali,
envoltos em um silêncio que parecia mais eloquente do que qualquer palavra. O som suave das ondas contra o casco do barco misturava-se ao chiado distante das gaivotas, criando um cenário que de alguma forma parecia íntimo. Álvaro afastou a mão de meu ombro com um gesto delicado, mas seus olhos continuaram presos aos meus, carregando uma intensidade que me fazia esquecer o mundo ao nosso redor. Bem, murmurei, tentando quebrar o clima que começava a me deixar desconfortavelmente consciente de sua proximidade. Acho que já resolvi o problema do motor. Agora você pode voltar a navegar tranquilo. Ele sorriu, um sorriso que carregava algo entre gratidão e outra coisa que eu não conseguia identificar. Obrigado, Júlia. Você realmente tem uma habilidade especial para lidar com as coisas. Mas, já que está aqui, será que posso te convidar para um passeio rápido? A proposta pegou-me de surpresa. Olhei para ele, tentando entender o que o motivava. Talvez fosse apenas sua gentileza habitual, mas havia algo em seu tom que me fez hesitar por um momento. Ainda assim, o convite parecia inofensivo. Um passeio? Perguntei, franzindo levemente a testa, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Para onde? Nada muito longe, só um pouco além da baía. O mar está calmo hoje, e o pôr do sol daqui é de tirar o fôlego. Você não vai se arrepender. Ele apontou para o horizonte, onde o céu já começava a tingir-se de tons dourados e alaranjados. Eu deveria ter recusado, mas algo na forma como ele falou, na suavidade de sua voz, no brilho em seus olhos, fez com que minhas palavras morressem na garganta. Assenti quase sem pensar. Está bem, mas só um pouco. Tenho coisas para fazer mais tarde. Ele pareceu genuinamente satisfeito com minha resposta. Deu um passo para trás, ajustando o motor com destreza, antes de liberar as cordas que amarravam o barco ao cais. O motor roncou suavemente enquanto ele assumia o controle, guiando-nos para longe da costa. O barco deslizava pela água como se flutuasse em seda. À medida que nos afastávamos, o som da vila se tornava um murmúrio distante, substituído pelo ritmo constante das ondas. Sentei-me na ponta do barco, deixando o vento bagunçar meus cabelos, enquanto Álvaro manobrava com habilidade. Ele parecia tão à vontade ali, como se o mar fosse sua segunda casa. Já faz quanto tempo que você vive aqui? Perguntei, mais para preencher o silêncio do que por verdadeira curiosidade. Ele riu baixinho, um som que parecia carregar o peso de anos de memórias. Tempo suficiente para conhecer todos os segredos dessa costa. Fez uma pausa, olhando para mim com um sorriso que era ao mesmo tempo caloroso e enigmático. Mas acho que ainda não conheci todos os segredos das pessoas que moram aqui. Fiquei sem saber o que responder, então apenas sorri de volta, desviando o olhar para o mar. O sol já começava a tocar o horizonte, pintando a água com reflexos dourados. Era impossível não se sentir envolvido pela beleza daquele momento. Depois de alguns minutos em silêncio, Álvaro desligou o motor e deixou o barco flutuar suavemente. Ele veio até mim, sentando-se ao meu lado na ponta do barco. Sua presença era reconfortante, mas também trazia uma carga emocional que eu não sabia explicar. Você sabe, Júlia, ele começou, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Às vezes, parece que a vida nos dá pequenos presentes quando menos esperamos. Você, por exemplo, não esperava ter uma vizinha como você, tão cheia de vida, tão especial. Engoli em seco, sentindo um calor subir pelo meu rosto. Não sabia se era o elogio ou a forma como ele me olhava, mas algo dentro de mim parecia ter sido despertado. Olhei para ele, tentando entender se havia algo mais por trás de suas palavras. Eu não sei o que dizer, Álvaro. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Você também é especial.
sempre foi muito gentil comigo. Ele sorriu novamente, mas dessa vez havia algo diferente em sua expressão. Era como se ele estivesse tomando coragem para dizer algo que guardava há muito tempo. Gentileza é fácil quando estamos perto de alguém que nos inspira. Suas palavras eram simples, mas carregavam um peso que me fazia prender a respiração. O silêncio que se seguiu foi cheio de significados não ditos. O sol estava quase completamente escondido agora, e o céu exibia uma mistura de laranja e púrpura, refletindo-se na água ao nosso redor. O momento parecia suspenso no tempo, como se o mundo inteiro estivesse esperando para ver o que aconteceria a seguir. Então, de repente, senti a mão dele tocar a minha. Não foi um toque invasivo, mas sim um gesto suave, quase hesitante, como se ele estivesse testando os limites. Olhei para nossas mãos por um instante antes de levantar os olhos para encará-lo. Júlia, ele começou, mas parou, como se as palavras lhe escapassem. Eu não quero que você se sinta desconfortável, mas há algo que preciso dizer, algo que tenho guardado há algum tempo. Minha mente estava em um turbilhão. Eu podia sentir meu coração bater mais rápido, minhas mãos começando a suar. Não sabia o que esperar, mas uma parte de mim queria ouvir o que ele tinha a dizer. Continue, murmurei, minha voz quase inaudível. Ele respirou fundo antes de continuar. Desde que você chegou à vila, senti algo diferente, algo que eu achava que não sentiria mais nessa idade. Você trouxe uma energia que mudou tudo para mim, e honestamente, eu não sei o que fazer com isso. Seus olhos estavam fixos nos meus, cheios de sinceridade e vulnerabilidade. Meu coração parecia querer sair do peito, e por um momento não conseguia encontrar palavras. Tudo o que consegui fazer foi apertar levemente sua mão, como um sinal de que estava ouvindo. As palavras de Álvaro pairavam no ar como o perfume das flores antes de uma tempestade, impregnadas de algo poderoso e intangível. O brilho do sol que desaparecia no horizonte refletia-se em seus olhos, e eu não sabia se era o dourado da luz ou algo mais profundo que os fazia parecer tão intensos. Comecei, mas minha voz falhou, traída pela torrente de emoções que me atingia. Eu queria dizer algo que o reconfortasse, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim estava presa naquele momento, incapaz de negar a força invisível que nos conectava. Ele não disse nada, apenas esperou, sua mão ainda sobre a minha, firme, mas suave, como se me pedisse permissão para continuar. A hesitação em seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. Ele estava tão vulnerável quanto eu. O barco balançava levemente, como se o próprio mar estivesse sintonizado com nossa tensão. O mundo parecia encolher até que não houvesse nada além de nós dois, cercados pela vastidão infinita do oceano. Não consegui desviar o olhar de seus olhos, e pela primeira vez percebi o quanto ele estava próximo. O calor de seu corpo irradiava como uma chama que eu não sabia se deveria me afastar ou me aproximar. Álvaro, eu não sei o que dizer, murmurei, finalmente conseguindo articular algo. Minhas palavras eram sinceras, mas carregadas de confusão. Ele sorriu, um sorriso tímido e cheio de melancolia, antes de soltar um suspiro que parecia carregar o peso de décadas. Não espero que diga nada, Júlia. Só precisava que soubesse como me sinto. Você não imagina como é viver tanto tempo, sentir que certas emoções são coisa do passado, até que alguém aparece e muda tudo. Minha mente era um caos. Suas palavras eram uma confissão, mas também um pedido. Ele não estava apenas admitindo algo, estava me oferecendo um pedaço de sua alma, algo que eu não sabia se estava pronta para aceitar. No entanto,
Havia algo em sua vulnerabilidade que me atraía, algo que parecia genuíno e impossível de ignorar. Álvaro, sussurrei, sem saber como continuar. Eu não esperava por isso. Não sabia. Ele ergueu a mão que segurava a minha, entrelaçando nossos dedos lentamente. Era um gesto tão simples, mas que carregava uma profundidade que fazia meu coração acelerar. Eu sei que é inesperado, e sei que pode parecer inadequado, mas não consigo fingir que não sinto o que sinto. O som de sua voz, o jeito como ele escolhia cada palavra com cuidado, me fazia questionar tudo. Não era apenas o que ele dizia, mas como dizia. Havia uma honestidade ali que era desarmante. Fiquei olhando para nossas mãos entrelaçadas, sentindo a textura áspera da pele dele contra a minha, e percebi o quanto aquele momento era íntimo, quase proibido. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei, minha voz carregada de uma mistura de curiosidade e medo. Ele riu baixinho, mas não de um jeito zombeteiro. Era uma risada que carregava a ironia da vida. Talvez porque aqui, no mar, com o pôr do sol nos envolvendo, é impossível esconder a verdade. Não sei se é o lugar ou você, mas senti que precisava ser honesto. Seu olhar permaneceu fixo no meu, e eu podia sentir as barreiras entre nós desmoronando uma por uma. Não havia mais fachada, nem formalidades. Ele era apenas um homem, compartilhando o que havia de mais profundo em seu coração. E eu era apenas uma mulher, tentando lidar com o turbilhão de sentimentos que sua confissão havia desencadeado. A tensão no ar era palpável, como se algo maior estivesse prestes a acontecer, e então, sem aviso, ele se inclinou ligeiramente, seus olhos nunca deixando os meus. Não foi um movimento brusco ou invasivo. Foi lento, quase hesitante, como se me desse tempo para recuar se quisesse. Mas eu não recuei. Quando seus lábios encontraram os meus, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. O toque era suave, quase imperceptível no início, mas carregado de uma intensidade que me pegou de surpresa. Meu coração disparou, e eu senti minhas mãos tremerem levemente enquanto retribuía o beijo, inicialmente sem pensar, apenas reagindo ao momento. Os segundos se arrastaram como horas, cada batida do meu coração ecoando como o som de tambores distantes. Quando ele finalmente se afastou, apenas o suficiente para olhar em meus olhos novamente, havia algo ali que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de paixão e ternura, um desejo que parecia incontrolável, mas também incrivelmente respeitoso. Eu não deveria ter feito isso. Ele murmurou, embora sua voz não carregasse arrependimento, mas sim uma preocupação genuína. Balancei a cabeça levemente, ainda tentando recuperar o fôlego. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Júlia. Só quero que saiba que, para mim, isso significa muito. Ele apertou minha mão levemente antes de soltá-la, como se temesse ter ido longe demais. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era desconfortável, mas cheio de possibilidades, como se o que acabara de acontecer fosse apenas o início de algo maior. O barco continuava a balançar suavemente e o sol já havia desaparecido completamente, deixando um céu cheio de estrelas que refletiam na água ao nosso redor. Senti uma mistura de emoções que não conseguia decifrar: medo, curiosidade, excitação. Mas, acima de tudo, havia um sentimento avassalador de que algo dentro de mim tinha mudado. Olhei para Álvaro, que agora desviava o olhar para o horizonte, talvez tentando esconder a vulnerabilidade que acabara de expor. Talvez devêssemos voltar, sugeri, minha voz mal passando de um sussurro. Ele concordou com um aceno lento, mas não antes de lançar um último olhar na minha direção. Havia algo naquele olhar que fez meu coração apertar,
como se ele estivesse me perguntando algo que não tinha coragem de dizer em voz alta. Enquanto ele ligava o motor e começava a nos levar de volta à costa, eu não conseguia afastar a sensação de que uma linha havia sido cruzada, uma linha da qual não haveria retorno. O motor do barco rugiu suavemente enquanto começávamos o caminho de volta à costa. A noite tinha se instalado de vez, e a lua, em sua plenitude, iluminava o mar com um brilho prateado que parecia mágico. O reflexo da luz na água criava um cenário quase irreal, mas meu coração estava longe de apreciar a beleza ao meu redor. Ele batia descompassado, e minha mente se agitava com tudo o que havia acontecido nos minutos anteriores. Álvaro estava em silêncio, concentrado na direção, mas eu sentia a tensão no ar, como se cada onda que o barco encontrava fosse um lembrete do que tínhamos acabado de compartilhar. Seus ombros, que geralmente eram relaxados, pareciam mais rígidos, e a forma como suas mãos seguravam o leme indicava que ele também estava tentando organizar os pensamentos. Eu, por outro lado, estava dividida entre a confusão e a curiosidade. O beijo tinha sido inesperado, mas não desconfortável. Pelo contrário, havia algo nele, na suavidade e sinceridade daquele momento, que me fez questionar tudo o que achava que sabia sobre mim mesma e sobre ele. Quando finalmente atracamos no pequeno cais, Álvaro desligou o motor e deu um longo suspiro antes de me olhar. Seus olhos pareciam hesitantes, mas havia uma ternura neles que me desarmava completamente. Júlia, eu... Ele começou, mas sua voz falhou. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, claramente procurando as palavras certas. Não quero que pense que eu tomei liberdades. Eu só... Álvaro. Interrompi, minha voz mais firme do que eu esperava. Não precisa se explicar. Foi um momento. Ele olhou para mim, seus olhos escurecendo um pouco, como se minhas palavras não tivessem trazido o alívio que ele esperava. Foi mais que um momento para mim. Você é mais que isso para mim. Engoli em seco, sentindo a intensidade de suas palavras como uma onda quebrando contra mim. Não sabia como responder. Não sabia sequer o que sentir. Então, em vez de falar, desviei o olhar e comecei a descer do barco, tentando evitar a profundidade daquela conversa. Mas Álvaro não era do tipo que deixava as coisas por dizer. Assim que coloquei os pés no cais, senti sua mão no meu braço, um toque firme, mas gentil, que me fez parar no mesmo instante. Júlia, por favor. Sua voz era um misto de urgência e vulnerabilidade. Me escute. Eu sei que isso é complicado, mas não quero que você vá embora pensando que o que aconteceu não significou nada. Virei-me para ele e meu coração apertou ao ver a expressão em seu rosto. Ele estava completamente aberto, exposto, como se tivesse tirado todas as máscaras e me mostrado exatamente quem era. Era assustador e comovente ao mesmo tempo. Eu não acho que não significou nada, admiti, minha voz mais baixa agora. Mas não sei o que fazer com isso, Álvaro. Não sei o que isso significa para mim. Ele assentiu lentamente, como se já esperasse essa resposta, mas seus olhos não perderam a intensidade. Tudo bem, não estou pedindo nada, Júlia. Só queria que você soubesse como me sinto. O resto, bem, o resto depende de você. Eu não sabia o que dizer, então apenas assenti, sentindo o peso de suas palavras. Enquanto caminhava de volta para minha casa, ouvi o motor do barco ligar novamente. Ele não estava pronto para voltar à vila. Talvez precisasse de mais tempo sozinho no mar para lidar com seus próprios sentimentos. Quando cheguei em casa, a noite estava em seu auge. A pequena vila estava silenciosa, exceto pelo som distante das ondas. Fechei a porta atrás de mim e me encostei nela, tentando recuperar o fôlego. Minha mente girava com uma intensidade que eu não conseguia controlar.
Sentei-me no sofá e encarei o vazio por alguns minutos. As palavras de Álvaro ecoavam em minha cabeça. Ele havia sido tão sincero, tão honesto, que era impossível ignorar, mas, ao mesmo tempo, havia algo em mim que resistia a aceitar o que ele estava oferecendo. Talvez fosse o medo, talvez fosse a diferença de idade, ou o que as pessoas poderiam pensar, ou talvez fosse apenas a surpresa de tudo isso. No entanto, quando fechei os olhos, não consegui evitar o calor que subiu pelo meu corpo ao lembrar do toque de seus lábios nos meus, da suavidade de suas mãos segurando as minhas. Era como se meu corpo estivesse me traindo, admitindo algo que minha mente ainda não estava pronta para aceitar. Naquela noite, o sono foi um visitante distante. Fiquei deitada na cama, encarando o teto, tentando organizar os pensamentos, mas tudo o que conseguia pensar era na forma como ele me olhou, na sinceridade de sua voz quando disse que eu era especial. Era algo que eu não sentia há muito tempo, e isso me assustava. Quando o sol finalmente começou a surgir no horizonte, decidi que precisava de clareza. Não podia simplesmente deixar aquilo pairando no ar. Precisava enfrentar meus sentimentos e entender o que realmente queria. Levantei-me, vesti uma roupa confortável e caminhei até o cais. Não sabia se Álvaro estaria lá, mas algo em mim dizia que ele estaria. E ao virar a última curva do caminho, lá estava ele, sentado na borda do cais, olhando para o mar como se estivesse procurando respostas nas ondas. Ele ouviu meus passos e virou-se para me olhar. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Apenas nos encaramos, deixando o som do mar preencher o silêncio. Então, finalmente, ele falou. Não esperava te ver aqui tão cedo. Dei de ombros, tentando esconder a incerteza que sentia. Acho que precisava de respostas. Para mim mesma. Ele assentiu, mas não disse nada. Apenas esperou, como se soubesse que eu precisava organizar minhas palavras antes de falar. O que você disse ontem? Comecei, minha voz hesitante. Não foi fácil de ouvir. Não porque foi ruim, mas porque me fez questionar muitas coisas. Sobre você, sobre mim. E o que você concluiu? Ele perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Olhei para ele, para a expressão em seu rosto, e percebi que não tinha todas as respostas ainda, mas sabia de uma coisa, que talvez eu precise parar de pensar tanto e começar a sentir. Ele sorriu, um sorriso que era tanto de alívio quanto de algo mais profundo. E naquele momento, sob o brilho suave da manhã, senti que uma nova linha estava prestes a ser cruzada. O sorriso de Álvaro foi a única resposta que ele me deu naquele momento, mas foi suficiente para fazer meu coração acelerar novamente. Ele se levantou do cais, com um movimento lento, quase hesitante, como se cada gesto fosse cuidadosamente calculado para não quebrar o frágil equilíbrio que pairava entre nós. Quer caminhar? Ele perguntou, apontando para o estreito caminho que margeava a costa. A luz suave do amanhecer banhava o lugar, e as ondas quebravam levemente nas pedras. Assenti em silêncio, acompanhando-o. Caminhamos lado a lado, sem pressa, e pela primeira vez percebi a serenidade que ele carregava consigo. Apesar da intensidade de tudo o que tinha acontecido, Álvaro parecia incrivelmente calmo, como se estivesse esperando que eu encontrasse meu próprio ritmo. A brisa fresca da manhã acariciava meu rosto enquanto olhava para o horizonte. Meu corpo estava tenso, mas, ao mesmo tempo, havia algo tranquilizador em estar ali com ele, longe dos olhares julgadores da vila, em um espaço que parecia ser só nosso. Depois de alguns minutos de silêncio, ele quebrou o momento com sua voz grave e serena. Sabe, Júlia, eu não tinha planejado nada disso. Na verdade, passei muito tempo tentando ignorar o que sentia.
Mas ontem, acho que não consegui mais me conter, e por isso quero pedir desculpas se te coloquei em uma posição desconfortável. Não foi desconfortável. Interrompi rapidamente, minha voz mais alta do que eu pretendia. Quer dizer, foi inesperado, sim, mas não foi ruim. Ele parou de caminhar, virando-se para mim com uma expressão de surpresa. Não foi? Neguei com a cabeça, sentindo meu rosto esquentar. Não, foi, foi honesto. E acho que é isso que mais me assustou. Você foi tão sincero, tão direto, que me fez perceber que eu estava fugindo de muitas coisas na minha própria vida. Os olhos de Álvaro se suavizaram e ele deu um passo na minha direção. Não era minha intenção te assustar, só queria que você soubesse o que significa para mim. Meu coração parecia querer sair do peito e, mais uma vez, senti aquela tensão no ar, como se o tempo tivesse parado. Ele estava tão próximo que eu podia sentir o calor de seu corpo. Podia ver as linhas finas de expressão em seu rosto, marcas de uma vida cheia de histórias. Você ainda acha que foi um erro? Perguntei, minha voz mais baixa agora, quase um sussurro. Ele hesitou por um momento, antes de balançar a cabeça lentamente. Não, não acho que o que sentimos, quando é verdadeiro, pode ser um erro. Suas palavras me atingiram como uma onda, e antes que pudesse pensar demais, fechei os olhos e me deixei levar pela correnteza. Dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós, e toquei sua mão com a minha. Ele retribuiu o gesto imediatamente, segurando meus dedos com firmeza, mas também com uma delicadeza que me fazia sentir segura. Então, aconteceu. Ele se inclinou novamente, dessa vez com menos hesitação, e nossos lábios se encontraram em um beijo que parecia carregar tudo o que tínhamos reprimido até aquele momento. Foi mais intenso, mais profundo, mas ainda assim gentil, como se cada movimento fosse uma conversa silenciosa entre nós. Minhas mãos subiram automaticamente para seus ombros, sentindo a textura de sua camisa e a força de seus músculos. Ele me puxou para mais perto, e por um momento parecia que o mundo ao nosso redor havia desaparecido. Não havia vila, não havia julgamento, não havia passado ou futuro. Apenas nós dois. Quando finalmente nos separamos, eu estava sem fôlego. Olhei para ele, esperando encontrar alguma dúvida ou arrependimento em seus olhos. Mas tudo o que vi foi ternura e algo mais profundo, algo que eu não tinha certeza se estava pronta para nomear. Júlia. Ele começou, mas eu o interrompi, colocando um dedo sobre seus lábios. Não precisamos dizer nada agora, murmurei, minha voz ainda um pouco trêmula. Vamos apenas sentir. Ele sorriu novamente, aquele sorriso que parecia iluminar todo o seu rosto, e assentiu. Entrelaçamos nossas mãos e continuamos a caminhar, como se aquele momento tivesse marcado o início de algo novo, algo que ainda estávamos descobrindo. Enquanto o sol subia lentamente no céu, clareando o caminho à nossa frente, senti uma paz que há muito tempo não sentia. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas pela primeira vez estava disposta a descobrir. E ao olhar para Álvaro ao meu lado, soube que ele também estava.